Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, segundo dados do Banco Mundial, o coronavírus deve levar mais de 88 milhões a 115 milhões de pessoas à extrema pobreza no mundo neste ano, com o total de prejudicados batendo a casa dos 150 milhões até 2021, dependendo da severidade da contração econômica. Mas isso, inclusive, deve afetar de forma mais séria países que têm uma taxa de pobreza já elevada, não, Fausto? Sim, Glauco, esse é o primeiro dado que a gente tem aí em referência ao aumento da pobreza. É um estudo importante aí do Banco Mundial. E vamos lembrar aí do que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de pessoas que vivem com menos de 1,9 dólares aí por dia, né? Ou seja, é uma quantidade bastante limitada de recursos, algo que coloca para a gente uma série de questões. Alguns indicadores, né, com algumas razões estão colocadas por conta desse aumento da pobreza. Uma delas é a própria queda da economia em geral no globo em virtude da pandemia. A pandemia, de certo modo, ela coloca uma série de países em dificuldades econômicas em geral, em especial países de renda média como o Brasil. São países que têm já uma distribuição de renda bastante ruim, são países que já têm muita dificuldade de lidar com a pobreza, ou seja, têm dificuldade de lidar ali, de caminhar no sentido de mitigar as consequências dessa pobreza, e a pandemia pegou em cheio esses países. Bem, não é difícil a gente perceber, porque a gente está vivendo uma realidade nesse sentido aqui no Brasil, uma taxa de desemprego que cresce, uma renda que cai, e que a gente ainda vai sentir mais para frente, muito provavelmente, o impacto mais efetivo disso, com o fim do abono emergencial, já com a sua redução ao longo dos próximos meses, o que, de certo modo, coloca para nós enormes desafios enquanto sociedade. A questão é que, do outro lado, que a gente também está vendo, é uma elevação da riqueza, o número de bilionários aumenta, o número de riqueza na mão desses bilionários aumenta, colocando para nós alguns dos desafios, talvez, aí, em relação à nossa civilização, que é de como que a gente pode produzir riqueza e como que a gente vai distribuir essa riqueza melhor para a melhoria do conjunto do globo. A lógica de desenvolvimento que nos está colocada, ela não leva em consideração a distribuição da riqueza, não leva em consideração o bem-estar social em geral e não leva em consideração a questão do meio ambiente e da preservação. Esses são debates que estão colocados para todos nós agora. Creio que faz parte da pauta a gente pensar aí o chamado século XXI, e que, de certo modo, a pandemia coloca para nós desafios que já estavam colocados, mas com ela agora eles se agonizam e se colocam na nossa frente para ter que resolver de alguma forma. E tem um dado também, né, Fausto, a respeito da questão da prosperidade compartilhada, que é o crescimento da renda dos 40% mais pobres das populações. E ali o Banco Mundial observa que na América Latina e no Caribe, 10 de 13 economias registraram prosperidade compartilhada menor no período entre 2012 e 2017 do que entre 2010 e 2015, que é o caso do Brasil, né? Quer dizer, a gente já tinha um movimento ruim nesse sentido da distribuição de renda e do próprio crescimento econômico antes da pandemia. E aí tem um trecho aqui que diz o seguinte: com milhões de empregos perdidos, a ampla rede de proteção social do país foi incapaz de servir de forma eficiente como um sistema de proteção anticíclica. A crise se mostrou severa para todos os grupos de renda e a recuperação posterior foi lenta e desigual. Quer dizer, Fausto, nesse contexto, como a equipe econômica que defende a tese do Estado mínimo, e é um momento que a gente precisa muito do Estado, fica difícil promover uma recuperação de fato aqui no Brasil? Então, Glauco, a gente tem dois problemas diferentes. O primeiro problema é como voltar a crescer, como voltar a gerar riqueza. Eu acho que esse já é um dado. O Brasil voltou para os crescimentos em torno aí um pouco acima de 1%, em torno de 1%, ou seja, um crescimento econômico que é incapaz de melhorar a condição média da população. Esse é um problema já colocado, ele já estava colocado antes da pandemia.
Mas ele não é nem o problema central, né? Porque essa falta de crescimento, na verdade, ela de certo modo não tá, ela de certo modo não consegue se acoplar ao desenvolvimento social. O Brasil tem uma capacidade, o Brasil e a América Latina em geral, ele mesmo quando cresce, ele não consegue distribuir renda e ele não consegue melhorar de fato a vida média da sua população. Eu acho que esse é um debate que a gente precisa trazer. De certo modo, todos os nossos indicadores mostram que, na verdade, o que de fato coloca uma melhoria para a população é a ampliação da rede de proteção social e a ampliação dos direitos sociais em geral, e aí passando pelos direitos, passando pela execução aí dos serviços públicos. Nós estamos falando de aumento de melhoria, aumento da saúde, de melhoria, aumento da educação, de melhoria, aumento da assistência social. Se a gente não de fato, não faz um investimento nesses setores, de certo modo é muito difícil você reduzir essa desigualdade, minimamente construir um pacto que melhore a vida da população em geral. Com a proposta, inclusive, que o atual governo coloca, na verdade vai no sentido oposto disso, porque ele começa um processo de redução desse Estado, de retirada de um conjunto de direitos, em especial da redução, de fato, dos serviços públicos e da capacidade do Estado de prover esses direitos. Quando você pega os trabalhos, quando você pega os indicadores, o que a gente vê é que a concentração de renda no Brasil ela é alta. Quando você coloca, né, o indicador ali da tributação, a nossa concentração de renda aumenta, ou seja, a nossa tributação ela é regressiva, e ela diminui quando você coloca ali as consequências, em especial dos direitos sociais em geral, mas em especial saúde, educação e previdência social. Quando você coloca dentro da curva esses 3 indicadores, esses 3 serviços, é por eles que a gente vê a nossa desigualdade diminuir. E não é à toa que é exatamente nesses serviços que a gente está vendo a desconstrução do Estado. Não é verdade que a desconstrução do Estado se passa por trazer e construir um Estado mínimo. É um Estado mínimo para os pobres, porque para os ricos esse Estado continua grande, esse Estado continua amplo, ele continua colocando uma parte grande de recursos que é tirado dos mais pobres, passando para os mais ricos. E isso a gente vê, de novo, insistindo no crescimento dos bilionários, em especial aqui no Brasil. Também tem essa curva ascendente, em que cada vez mais você cria bilionários e cada vez mais esses bilionários ampliam sua riqueza, mesmo dentro de um cenário de pandemia como a gente tem assistido. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.